Olá, sou a professora Gisele Uchoa e bem-vindos a mais uma aula de produção textual. Hoje nós iremos abordar sobre o gênero contos. O que é o conto? O conto é uma narrativa bem breve, escrita em prosa, sendo mais curta que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. Então, o conto, gente, é uma narrativa. Então, é uma história breve, quer dizer que ela é uma história não muito longa, né? Ela é curta e ela é escrita em prosa. O que quer dizer escrita em prosa? Em parágrafo, tá? E ela envolve alguns elementos, como o enredo, que é a história em si, os personagens, né, que é o que compõe a narrativa, o tempo, que é quando ocorre, e o espaço, que é onde ocorre. Quais são os maiores contistas brasileiros, assim, mais famosos, que até hoje são muito estudados, são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Tá? Então, aqui são alguns dos contistas, né? Contista, pessoa que escreve conto, né? Que são estudados, né? Pelos alunos hoje. O conto, ele mantém uma estrutura. O que é a estrutura? Como que um texto é organizado? Primeiro, vocês têm que lembrar que o conto ele é feito através de prosa, né? Ele é escrito através de prosa, ou seja, parágrafos. No conto pode ter diálogo, então você pode utilizar os travessões, pode utilizar as aspas, tá? A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Por isso que ele é curto. A novela, por exemplo, ela tem vários conflitos do início até o final dela. Já o conto não, é um só conflito para ser resolvido. Então, por isso que ele é uma história curta, né? Sua estrutura está dividida em 3 partes, que é a introdução, o desenvolvimento, o clímax, que logo depois do clímax vem o epílogo, que eu chamo de desfecho do final da história, tá? Então, a introdução é a apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagem e do acontecimento. Então, na introdução é onde você vai apresentar a história, você vai apresentar o ambiente que acontece, né? O espaço, o local, o tempo, quando que acontece, né? Os personagens também, você pode descrever os personagens, né? E o acontecimento em si. Então, a introdução é a maneira que você vai introduzir a história, situar os leitores da sua história. Logo após a introdução, vem o desenvolvimento, que ele é formado grande parte pelo diálogo dos personagens que se desenrola o desenvolvimento da ação. Então, esse desenvolvimento é onde você vai desenvolver, né, o que você apresentou lá na introdução, tá? Então, aí no desenvolvimento você vai poder utilizar os travessões, se você tiver diálogo, as aspas, tá? E esse desenvolvimento, ele vai ser apresentado nele o problema da narrativa. Porque uma história que não tem nenhum problema, nenhum conflito, fica uma história sem graça, né? Maçante. Então, no final do desenvolvimento, você pode ali colocar o clímax, né? Que é o encerramento da narrativa. O que é o clímax, gente? É aquele momento mais tenso da história. Por exemplo, as novelas, geralmente terminam no clímax toda noite. Por que eles terminam no clímax? Para que no outro dia a pessoa que está acompanhando aquela narrativa tenha a curiosidade de assistir para ver o que vai acontecer, tá? Então, o clímax é aquele momento mais tenso. Aí, logo depois do clímax, vai vir o desfecho, que é o final da história, a resolução do problema. Agora, eu quero, falar um pouquinho sobre o final da história. Porque, geralmente, os alunos terminam com felizes para sempre, né? Principalmente, né, os menores, né? Então,
não é necessariamente a história tem que terminar com feliz para sempre. Você pode surpreender o leitor no final dessa história, tá? Quando chegar na parte da produção, eu quero ver isso aí de vocês também, a surpresa, tá? Um elemento surpreendente para o leitor, tá ok? No momento final de desfecho, chamado de epílogo, onde geralmente surge o ponto mais alto de tensão do drama, como eu falei, tá? Então, o conto, o que vai diferir ele da novela? Que a novela ela é bem mais longa, ela vai ter vários conflitos. O conto não, ele só é um conflito. Antes de você começar a escrever o conto em si, projeta na sua cabeça o que você quer para aquela história. Faz um esquemazinho para você começar a produzir. Isso é importante, tá bom? Elementos do conto. O conto, ele possui alguns elementos, tá? Que é importante vocês estarem colocando no texto de vocês, como o espaço, que é o local onde acontece a narrativa. Esse espaço pode ser numa casa, numa rua, num parque, numa praça, né? Como o conto é pequeno, é bom você escolher um espaço reduzido, né? Para não abranger muito. Já o tempo é a época em que aconteceu essa narrativa. Esse tempo ele pode ser cronológico, que é aquele que acontece na ordem natural, um dia, outro dia, 2001, 2002. Então, ele acontece naquela ordem natural. E tem também o tempo psicológico, que é aquele tempo que ele não é bem definido. Por exemplo, estou contando uma história aqui, aí de repente eu lembrei de um fato passado que vai ajudar a explicar os fatos que eu estou vivendo naquele momento. Então, eu vou introduzir aquele passado na minha história. Então, isso é o tempo psicológico. Ou mesmo, eu quero imaginar que vai acontecer algo lá no futuro. Também isso é o tempo psicológico, tá? Então, ele é um tempo que ele não é tão bem definido quanto o cronológico lá, que segue a ordem natural, tá? O foco narrativo. A história, ela pode ser narrada de 3 formas. Eu posso contar uma história onde eu só conto o que eu vejo, que eu sou apenas observadora, que é o narrador observador. Eu posso contar uma história que eu estive presente lá, né? Então, aí já vai ser o narrador personagem, onde eu vou usar a primeira pessoa, ou eu ou nós, né? E eu posso também contar a história como narrador onisciente, que é aquele narrador que, além dele conhecer as ações dos personagens, ele também conhece os pensamentos do personagem. É um narrador mais profundo, tá? Então, tem esses 3 tipos de narradores aí. Geralmente, os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em primeira. Como eu falei, se ele for observador, vai ser narrado em terceira pessoa. Se ele for personagem, vai ser narrado em primeira pessoa. Se ele for onisciente, vai ter os 2, tá ok? Os personagens são indivíduos que participam da narrativa e eles podem ser classificados como personagens principais. Esses personagens principais, eles se subdividem em protagonista e antagonista. E tem também os personagens secundários e ainda os figurantes, que não está aparecendo aqui. O personagem protagonista, que é principal, assim como o antagonista, o protagonista é aquela mocinha ou mocinho. Já o antagonista é o vilão ou a vilã. Por que o vilão e a vilã também é considerado principal? Porque é ele que traz a emoção para a história. Né? Se você for contar uma história que só tem a mocinha e o mocinho, é sempre bom ter aquele alguém lá que vai trazer, que vai mexer na história, né? Que vai trazer a emoção para a história. Então, por isso que o antagonista também é classificado como principal. Os secundários são aqueles que aparecem menos na história, mas eles falam, tá? Eles têm ações. E nós temos os figurantes que não aparecem aí, mas são aqueles personagens que estão lá só para ajudar na ambientação. Então, por exemplo, o conto é numa rua de São Paulo, uma rua que tem muito comércio. Então, ele tem várias pessoas lá, né? Tô pegando o exemplo de novela, por exemplo. Várias pessoas lá, elas não falam nada, mas elas estão ali só para formar aquele ambiente de comércio, tá? Eles não falam, eles só participam com a presença física deles.
O diálogo é um elemento essencial do conto e ele vai ser expresso no texto ou por travessão ou por aspas, tá? Lembrando que se você for usar o travessão, ele vai sempre aparecer no início da linha, certo? Muito cuidado quanto a isso. As aspas já seguem outros critérios. O epílogo, que corresponde ao clímax da narrativa, e ele é determinado pelo desfecho. Logo depois do clímax vem o desfecho, ou seja, o desfecho é a resolução do problema apresentado lá no clímax, ok? E os tipos de contos apresentados são: nós temos contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos eróticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e contos de fadas. Aí agora, finalizada essa parte teórica, nós já iremos começar a prática, né? Por que que primeiro vem a teoria? Porque prática não anda sem teoria, e nem teoria sem a prática. Então, às vezes é necessário que vocês prestem atenção, que às vezes você tem que assistir mais de uma vez. Eu vou estar explanando isso aqui de novo na aula e tirando as dúvidas se tiver, tá? Eu vou fechar com a seguinte reflexão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, com essa reflexão, o que ela nos diz? Se eu penso coisa ruim, se eu sou pessimista, com certeza você vai ficar rodeado de coisas ruins. Então, vamos deixar fluir os pensamentos positivos, o otimismo, para que tudo corra bem na nossa vida. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima aula. Beijos!